Olá, meu amigo, minha amiga, como é que você está? Tudo bem? Se não está tudo bem, vai ficar tudo bem hoje em nome de Jesus. Gente, nós vamos falar hoje sobre o batismo com o Espírito Santo. Já se inscreva, deixa seu like, compartilha, comenta, ajuda a vida de alguém, pelo amor de Deus. Por que eu te falo isso? Porque sempre, gente, sempre nós temos alguém que nós conhecemos que precisa de ouvir uma palavra que transforma a vida dessa pessoa. A única pessoa que consegue transformar a vida de uma outra pessoa é o Espírito Santo de Deus. E você vai ser usado por Deus para levar este avivamento para essas pessoas que se encontram com problemas de saúde, problema físico, mental, espiritual, familiar, profissional, amorosa, todas as áreas da nossa vida. O Espírito Santo ele consegue entrar e transformar. Há uma pergunta para começar aqui a nossa reflexão neste vídeo. Será que existe mesmo batismo com o Espírito Santo? Será que dons espirituais nos dias de hoje, eles acontecem? Será que nunca te falaram isso? Você nunca parou para pensar, nunca foi estudar, nunca foi atrás? Gente, é uma pergunta para fazer você refletir. Você precisa entender algo muito importante. Para você não ir acreditando em tudo que você ouve nas ministrações, mensagens, ensinos, como se aquilo fosse a última verdade absoluta. Todo ensino você tem que ir lá na Bíblia e conferir o que está escrito na palavra de Deus para ver se é de fato o que Deus revelou ao homem, ok? Por que eu te falo isso? Porque infelizmente, gente, no nosso meio cristão, há muitos teólogos muito inteligentes. Teologicamente, eu não tenho que falar mal dessas pessoas, mas infelizmente, alguns deles, não são todos, eles trazem alguns ensinos que são contra a palavra de Deus. Sempre vai aparecer algum teólogo falando assim: a minha teologia é a certa, a mais certa de todas, vos trago aqui uma nova revelação, vos trago aqui uma teologia santa e por aí vai. Não que seja errado ser teólogo, mas infelizmente no meio cristão há alguns teólogos com este pensamento. O que você precisa entender, gente? Por trás de um teólogo há um ser humano que está sujeito a falhas, está sujeito à sua vaidade pessoal, entre outros problemas que todo ser humano está sujeito. Então, por isso que você não pode acreditar em tudo que você ouve, ok? Porque nós sempre ouvimos isso em sala de aula, que um dos inimigos do cristianismo são os teólogos. Tanto é que na história aí milenar do cristianismo, você tem vários teólogos que trouxeram divisão na igreja, divergência. Por quê? Porque são pensamentos diferentes. É lógico que o ser humano ele não pensa igual. Por isso nós temos que ter o devido cuidado de filtrar aquilo que nós ouvimos. É lógico que há muitos teólogos bons no nosso meio. Bons, quando eu falo, gente, é aquele teólogo que traz para o corpo de Cristo um ensino que edifica a igreja. Ele põe de lado a sua vaidade pessoal e o seu foco está em edificar vidas. Quem te disse que os dons espirituais não existem? Você acredita em seu pastor ou naquilo que a Bíblia diz? Você acredita em tudo que você ouve aí pela internet, pelos meios de comunicação ou na Bíblia? Mas você acredita nesses teólogos ou no que a Bíblia diz? Então, gente, veja que é um desafio, hein? É um desafio grande, enorme. Você vai ter que agora escolher entre o que a Bíblia diz ou essas pessoas dizem. Por que eu estou te falando isso? Porque talvez você seja aquela pessoa que você não ora, que você não medita na palavra de Deus. Você é apenas um estudante, um leitor da Bíblia, mas você não tem fé, você tem dúvida. Qual que é o problema desse tipo de pessoa que não ora, que não tem um devocional com Deus, entre ele e Deus? Ele vai em busca de uma aceitação, de uma identificação com esses teólogos, pastores que eu já te falei, ok? E lógico que você pode se identificar com um bom pastor, com um bom teólogo, isso é muito bom. Nós somos feitos para conectar uns com os outros. Por que eu estou te falando isso? Que muitas pessoas elas buscam por aceitação, por identificação. Porque, gente, entenda uma coisa, há várias linhas teológicas, há várias igrejas com uma teologia diferente. Não que seja heresia, mas com pensamentos diferentes. E aí o que acontece? Eu vou trazer aqui brevemente um breve conceito teológico para você entender. Nos dias de hoje nós temos praticamente duas grandes linhas teológicas,
que são conhecidos como os tradicionais reformados, eles acreditam que os dons espirituais não são válidos para os dias de hoje. Eles creem assim. E para mim, gente, eu não critico. Eu não vou lá bater na porta da igreja deles, querendo mudar a doutrina deles. Não vou falar que eles são hereges. Não, gente. Cada um crê naquilo que quer crer, ok? E isso está nas suas doutrinas, na sua confissão de fé. Então, se você ouve alguém deste meio, algum pastor, algum teólogo, algum professor deste meio reformado, eles vão falar que os dons espirituais não são para os dias de hoje. Aí você vai ficar, mas como assim não são válidos para os dias de hoje? Então, entenda uma coisa, todo pregador que você ouvir, você tem que saber a linha que ele segue, porque senão você vai ficar perdido, você entendeu? Há também uma segunda linha teológica, que são os pentecostais. Estes, eles acreditam que os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, aquelas mesmas maravilhas que aconteciam lá na época de Jesus, com os apóstolos, eles também são válidos para os dias de hoje. Então, veja, se você tem de um lado um tradicional que não acredita nos dons espirituais, e você tem do outro lado os pentecostais que acreditam, então vai haver um choque entre essas duas linhas de pensamento. Então você tem que saber aquilo que você ouve, senão você vai ficar perdido, ok? No nosso vídeo de hoje, como nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo, nós vamos... o assunto que eu vou tratar aqui hoje, gente, é de uma perspectiva pentecostal, ok? Pentecostal, ela crê nessa promessa que foi dita por Jesus. Isso está lá em Atos 1, e o verso 5 diz assim: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, a linha pentecostal, eles têm como base, entre outros textos, este texto. E nós vamos pegar ele para iniciar a nossa reflexão neste vídeo. Um outro ponto também que os pentecostais eles têm muita fé é quando Paulo pergunta à igreja de Éfeso se eles já tinham recebido o Espírito Santo. Isso está lá em Atos 19. E eles falam, não, nós apenas fomos batizados no batismo de João para o arrependimento de pecados. E ali, Paulo ele ora e aquelas pessoas elas recebem o batismo com o Espírito Santo. As pessoas começam a falar em outras línguas. E este é um dos sinais que mostram que a pessoa é batizada com o Espírito Santo, que é o falar em línguas. Então, para o pentecostal, gente, este revestimento de poder é o batismo com o Espírito Santo. E o texto para isso está lá em Lucas 24, 49, que diz assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Gente, eu já disse que os pentecostais eles acreditam nisso, porque foi a promessa de Jesus. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, do grego é traduzido como glossolalia, como uma língua, um idioma de uma nação. Isso está lá em Marcos 16, 17. Mas aí, gente, vai ter aqueles espertões que vão dizer assim: ah, mas isso é a língua dos homens. Gente, não importa se é a língua dos homens, se é a língua dos anjos, se é a língua de outra nação, isso não importa. Por que eu te falo isso? Porque é impossível você aprender, você falar um idioma fluentemente em 1 minuto, gente, em segundos. E isso, quando a pessoa ela recebe o batismo com o Espírito Santo, ela começa a falar em outras línguas, numa fluência que, gente, não tem como você justificar. Então, para mim, não importa se é língua dos homens, se é língua dos homens, não importa que a pessoa ela recebeu essa dádiva de Deus e ela começa, de fato, a falar em outro idioma. E foi o que aconteceu no dia de Pentecostes, gente. Lá em Atos 2 está registrado isso, que veio do céu um som como um vento impetuoso, que encheu toda a casa. O bíblico diz que as pessoas começaram a falar em outras línguas. Aí eu te pergunto, e daí que é de outra língua, meu filho e minha filha? Não importa. O importante é que o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas, elas foram cheias do Espírito Santo de Deus, e eles começaram a falar em outras línguas, profetizar. Então, todos que estavam ali como visitantes naquela nação, eles ficaram admirados. Por quê? Porque aquelas pessoas começaram a falar no seu idioma. Então, gente, não importa. O importante é que quando o Espírito Santo desce, a pessoa começa a falar em outras línguas. É o que a Bíblia diz. Olha só, vou ler rapidamente para você em Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então veja que quem concede isso, esse dom, é o Espírito Santo de Deus.
Olha só, e em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Aí o texto segue falando a respeito de outras nações. Um dos sinais que evidenciam o batismo com o Espírito Santo é o falar em outras línguas. Não importa que idioma a pessoa está falando, o mais importante é que este sinal é o sinal do batismo com o Espírito Santo. Quem disse isso foi Pedro, ao dizer que isso é o derramamento. Agora, gente, nós vamos ver que o mesmo acontecimento aconteceu com os apóstolos, quando eles estavam fazendo a obra de Deus. Olha só este relato lá em Atos 8,14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então veja que a pessoa ela pode ser batizada, mas não ainda ter recebido o batismo com o Espírito Santo. É o que o texto está dizendo. O texto está falando que Pedro e João foram para lá orar por aquelas pessoas, porque eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Verso 17, Atos 8, 17. Então eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então, gente, isso vai acontecer novamente com Pedro, quando ele é enviado até Cornélio por Deus. Ao chegar lá, ele começou a falar de Jesus e de sua obra e, de repente, o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas. Olha só, aqui já é Pedro pregando na casa de Cornélio. Atos 10, 42. Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E este dão testemunho todos os profetas, que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Veja, gente, que aqui eles ficaram admirados que o Espírito Santo também vinha sobre os gentios. Um outro relato, gente, deste mesmo acontecimento é quando Paulo ele chega em Éfeso e para aquele povo se eles já haviam recebido o Espírito Santo de Deus. Isso está lá em Atos 19:1. Vou ler para vocês. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. E estes eram, ao todo, uns 12 homens. Então nós vemos aqui um outro relato da mesma situação que aconteceu com Pedro. Paulo ora e aquelas pessoas recebem o Espírito Santo de Deus. Então, gente, os fatos estão aí. Aí você se pergunta, tá, Leandro, para que serve o falar em línguas? Novamente eu te falo, é um sinal do batismo com o Espírito Santo de Deus. Lembra que eu te falei que na linha pentecostal, quando a pessoa se converte ao cristianismo, se converte a Jesus, o Espírito Santo já passa a habitar dentro dessa pessoa, mas quando essa pessoa ela recebe o batismo com o Espírito Santo, é um revestimento de poder. Mas voltando aqui, para que serve o falar em línguas estranhas? Olha só o que dizem em 1 Coríntios 14, 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. O que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja.
Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito por 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Ou seja, a pessoa que recebe, aí já vai um conselho para você. Se você é batizado com o Espírito Santo, não fique se amostrando, se não há intérprete, fale você com Deus em silêncio, no seu espírito. Fale com Deus em espírito, você em Deus em silêncio. Amém? Esses mesmos acontecimentos que aconteceram lá na época de Jesus, com os apóstolos, de a pessoa orar e essas pessoas receberem o batismo com o Espírito Santo, que um dos sinais é o falar em línguas, em outras línguas, isso vai acontecer quando houve aquele avivamento, não só lá na Rua Azusa, mas em várias partes do mundo. Então, esses mesmos acontecimentos que aconteceram lá com os apóstolos, eles começam a explodir no mundo inteiro, que é o povo pentecostal. Uma coisa que eu sempre falo, se os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo fosse apenas válidos para a época de Jesus e os apóstolos, então nós poderíamos chamar os pentecostais de mentirosos, de que eles não existem. Gente, não tem como negar a verdade, não tem como negar os fatos. É só você ver que o que aconteceu com Jesus, com os apóstolos, após Atos 2, com a descida do Espírito Santo, isso continuou acompanhando a igreja. Depois de muito tempo, o movimento pentecostal ele volta com a força que ninguém conseguiu segurar. Isso explodiu no mundo inteiro. Então, se os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, só são válidos lá para o primeiro século, então por que nos dias de hoje você vê pessoas batizadas com o Espírito Santo, você vê dons de cura? Eu particularmente, pessoalmente, já presenciei isso. Eu já orei por uma pessoa que ela foi curada. Então, assim, gente, não tem como negar os fatos. Negar isso é negar a realidade. Então, pense, reflita. Você talvez quer fazer a obra de Deus, você tem o desejo de fazer a obra de Deus, mas você está preso aí só nos livros. É muito bom você estudar, mas reflita no que eu estou te falando. Se este vídeo ele tocou a sua vida, tocou a sua alma, deixa um like, compartilha. Em nome de Jesus, ajude pessoas que estão precisando fazer a obra de Deus, mas não conseguem. Por quê? Porque ela não foi capacitada por Deus para fazer a obra de Deus. Então reflita, repense os seus conceitos, quebre esses paradigmas, essa tradição que está te prendendo. Talvez você não ora mais, talvez você não medite mais na palavra de Deus, mas você está tão atolado, bitolado nos livros, que você se esqueceu de orar, de buscar a Deus. Eu te digo uma coisa com toda a certeza do mundo. A partir do momento que o Espírito Santo vier sobre a tua vida, você vai ver que você será um crente diferenciado nesta geração, ok? Gente, receba essa palavra em nome de Jesus. Eu te digo uma coisa, essa palavra ela não vai te fazer mal nenhum, ela vai trazer para a sua vida uma edificação espiritual grande, amém? Então, fique com essa palavra. Muito obrigado mais uma vez por assistir o nosso conteúdo aqui no YouTube. Se você gostou, deixa o seu like. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilha. Se você conhece uma pessoa que está estudando, está há muito tempo na igreja, mas tem a fé balançada, compartilha esse vídeo com essa pessoa, que eu sei que o Espírito Santo vai tocar na vida dessa pessoa. E se você se sentiu impactado, já se inscreva no nosso canal e vai ser bênção para todos nós. Gente, fique com Deus, um abraço e sejam cheios do Espírito Santo de Deus e até a próxima. Tchau, tchau, gente.